Uma receitinha de bolo para você desenvolver algoritmos, para você sair do zero finalmente. E aí, tudo beleza? Professor Pietro aqui para mais uma aulinha de algoritmos. E agora pensando em você que está com dificuldade, que não está conseguindo sair do zero, que olha para o enunciado do exercício e não sabe por onde começar, essa aula é para você. Caso você seja uma pessoa já mais avançada, uma pessoa que já está se dando bem com algoritmos, talvez você não vá gostar muito dessa aula agora. Mas quando você chegar lá na frente e tiver que resolver algoritmos mais complexos, que envolvem aí vetores, matrizes, registros, recursividade, etc., aí você talvez queira voltar nessa aula para lembrar dessa receitinha de bolo. Lembrando assim que isso é uma sugestão de receita de bolo. Isso aqui não é a fórmula mágica, isso aqui não vai fazer todo mundo sair do zero. Mas eu tenho certeza que vai ajudar você a pelo menos ter uma visão diferente da que você está tendo agora, para poder, de fato, desenvolver os seus algoritmos com mais confiança, belezinha? Então o que a gente vai ver hoje aqui? Olha só, a gente vai ver os 5 passos que facilitam o desenvolvimento de algoritmos. A gente vai ensinar você a sair do zero, a olhar para o enunciado e começar a escrever, começar a rascunhar, começar a rabiscar e formalizar o seu passo a passo. E aí a gente fecha essa brincadeira aqui com os testes de mesa e a importância dos testes de mesa. Ai, professor, pelo amor de Deus, por que você não usa logo aí um ambiente de programação como o Portugal Studio, o Visual ou Visual G, como chamam por aí, e vai logo e faz logo programando direto e fazendo a máquina executar? Por que você faz isso no braço, teste de mesa? E aí eu já te digo, porque em muitos testes seletivos você não tem condições de executar isso no braço. Você tem que olhar para a lógica do algoritmo e saber interpretar ela e executar ela de acordo com o seu raciocínio. Então vale a pena sim saber o teste de mesa. É assim que você debuga, é assim que você acha erro, é assim que você tem mais certeza de que o seu código tem o menor número de falhas possível. Maravilha? Então, os 5 passos para a resolução de um algoritmo, de um problema. É simples, é tranquilo, é uma sequência de 5 etapas nas quais, na verdade, você primeiro identifica o problema. E como que você identifica o problema? Você lê o enunciado. Lê, relê, trelê, sublinha tudo aquilo que você acha importante e já sai executando o segundo passo, que aí é descrever as entradas e saídas. Leu o enunciado, sublinhou tudo aquilo que você acha importante, agora escreve ali embaixo. O meu algoritmo tem as seguintes entradas. Se é um algoritmo para somar 2 números, a entrada é um primeiro número e a segunda entrada é um segundo número. Então você vai colocar entradas, número A, número B, e assim sucessivamente. Tá? Aí, você, com base nessas entradas, você olha para o enunciado e fala, nossa, esse enunciado quer que eu faça a soma de 2 números. Então eu vou fazer um teste. Vou chutar valores para essas variáveis de entrada e ver o que dá de resultado se eu realmente tentar somar esses números. É só um rascunho para você pegar esses dados de entrada e tentar manipular eles para ver se você consegue se alinhar com o enunciado do exercício. Depois que você tiver feito isso, tá? Você já mapeou as entradas, você já mapeou as saídas, você já fez um rascunho. Agora você escreve um texto em descrição narrativa mesmo, em linguagem natural. Não tem problema ser ambíguo nesse momento, porque é você que está escrevendo para você mesmo. Então você sabe o que você quis dizer, pelo menos se você está escrevendo nesse instante de tempo e está olhando para isso nesse instante de tempo. Claro que se você escrever agora e ver daqui 15, 20 dias, você pode interpretar diferente aquilo que você escreveu. Mas a ideia é que você use mesmo a linguagem natural, tá? Para descrever o passo a passo, que vai fazer você sair das entradas e chegar nas saídas com base nesses rascunhos que você fez, nesses chutes. A gente vai fazer um exemplo aqui para você ficar mais confortável, mais familiarizado com isso, tá? E aí, tendo a solução em linguagem narrativa, você formaliza através da nossa linguagem formal, do nosso pseudocódigo. Então é basicamente isso. Lê o enunciado, vê o que é entrada e saída, faz um rascunho ali, rabisca mesmo, faz seta para cá, seta para lá, escreve alguma coisa ou outra, faz um rascunho, chuta valores, faz cálculos, descreve o que você fez em descrição narrativa, e aí olha para a descrição narrativa e formaliza em pseudocódigo. Então vamos lá. Primeira coisa, como que a gente vai sair do zero? Tô travadão, não tô conseguindo resolver a brincadeira. Então olha só, descubra o que se pede. Descubra o que se pede. Esteja atento ao enunciado, leia, releia, treleia, rabisque, sublinhe.
pergunte para os seus amigos, pergunte para o professor. Tá? Interpretação de texto aqui é primordial. A gente sabe que o brasileiro muitas vezes não gosta muito de ler, o brasileiro não é muito fã de leitura, de interpretação de texto. Mas, cara, se você quer ser um bom profissional, se você quer ser uma boa pessoa que seja, é importante que você saiba disso. Muito bem, maravilha. Leu, interpretou? Agora, nessa leitura, procure pelo seguinte, olha só. Verifique o que é preciso no início do algoritmo. No início do algoritmo, eu preciso pedir para o usuário inserir algum dado? O algoritmo já sai com algum dado pré-programado? O que eu tenho no início? Qual é a situação inicial? Quais são as condições iniciais para eu poder sair dali e caminhar? Beleza. Sabendo o que eu tenho no início, sabendo quais são as minhas entradas, ótimo, eu vou partir então para analisar qual é o resultado final esperado. Qual é o resultado que eu quero? Aonde eu quero chegar? O que eu quero resolver? Que são as saídas, beleza? E aí você vai rascunhar exemplos para entender o problema. Chuta o valor daqui, chuta o valor dali, faz cálculo e vê o que dá. E aí você vai rascunhando, vai escrever isso em linguagem natural e depois vai formalizar em pseudocódigo. Olha só, passo 1, um exemplo do passo 1. Esse passo 1, então, ele consiste em identificar o problema e interpretar o enunciado. Vamos fazer aqui uma interpretaçãozinha básica. Olha só, o exemplo. Desenvolva um algoritmo, não vou sublinhar isso que não é importante, mas vou sublinhar só o que eu acho importante, tá? Desenvolva um algoritmo que peça ao usuário, ó, você está pedindo para o usuário, é importante. Você está pedindo para o usuário, provavelmente isso é dado de entrada, tá? O usuário vai informar a base e a altura, olha só. Então eu tenho dois dados de entrada, o usuário tem que informar eles. Já achei duas entradas, base e altura de um retângulo. Base e altura de um retângulo. Bom, se é base e altura de um retângulo, provavelmente eu vou ter que fazer um cálculo que usa alguma fórmula relacionada a retângulos. Beleza? Dando sequência. Ao final deve ser as saídas, né? Então, ao final é o que eu estou tendo de resultado. Então, ao final, o algoritmo deve exibir na tela. Ó, se o algoritmo vai exibir na tela, vou ter que ter uma função escreva lá, por exemplo, né? Os valores do perímetro e da área do respectivo triângulo. Então, olha aqui, ó, achei as entradas, achei as saídas. E para eu sair das entradas e chegar nas saídas, eu tenho que saber como calcular perímetro e área de retângulo. Bom, tudo bem. Primeiro passo. Entendi o problema. É para calcular perímetro e área com base em base e altura. Excelente. Então, vamos entender o problema melhor aqui. Olha só. Peço ao usuário que informe a base B e a altura H. Eu já dei nome para as coisas. Tá? O algoritmo vai exibir na tela o perímetro e a área. Olha só, eu vou rascunhar, eu vou fazer um rascunho. Ó, o meu retângulo ele tem uma altura H, ó, a altura H aqui, ó, e ele tem uma base B. Rascunho, estou rabiscando, estou desenhando no caderno. Eu desenhei esse caderno no retângulo e rabisquei em cima dele. Tá? E eu estou lembrando aqui também, eu pesquisei na net, eu não lembrava direito como é que era a fórmula da área do perímetro, mas eu pesquisei na internet e descobri que o perímetro é igual a 2 vezes a base mais a altura, e a área é a base vezes a altura. Então, olha só, já no primeiro passo, já estou descobrindo várias coisas do meu algoritmo, né? Só mapeando o que eu tenho de entrada e o que eu tenho de saída. Perceba que isso aqui, ó, são as saídas, perímetro e área. E isso aqui, ó, altura e base, são as entradas. Perceba como as saídas, olha só, elas estão dependendo das entradas do nosso algoritmo. Tá? Tudo bem. Bom, vamos para o passo 2. Passo 2, entradas e saídas. Consiste em identificar e descrever os dados de entrada e saída. A gente já identificou, não é isso? Então as entradas justamente são as informações necessárias para resolver o problema e as saídas correspondem à resposta do problema. Tá? Mas é interessante perceber o que eu tenho de tipo de dado para essas entradas e saídas. Por exemplo, no caso da base e da altura, são números reais. Eu não posso ter um retângulo com um tamanho de 3,5 centímetros. Então, número real. A área também. A área pode ter lá, por exemplo, 24,7 centímetros quadrados. Beleza? Então, é bom estar atento ao tipo de dados. No caso, geralmente, nós temos esses dados. Os números reais, os números inteiros, os valores lógicos e os caracteres. Tem que estar atento a isso, beleza? E também já vai pensando no nome que você vai dar para esses dados quando eles forem traduzidos em variáveis. Então, olha só, as entradas, o que são? Justamente a base e a altura, ambos números reais positivos.
mapeei as entradas. E as saídas? A saída é o cálculo do perímetro e o cálculo da área. Ambos também números reais e positivos. Beleza, passo 1, passo 2, agora eu passo 3. Eu vou rascunhar ainda mais, olha só. Eu vou fazer casos de teste, eu vou chutar exemplos aqui, para eu entender o que está acontecendo. É agora que eu começo a entender como que eu transformo as entradas nas saídas. Então vamos lá, olha só. Primeiro exemplo aqui, ó, caso 1. Nesse caso 1, o que nós temos? Entradas. Eu vou chutar que a base vale 10. Imagine que o usuário inseriu 10 para a base. E imagine que o usuário inseriu 2 para a altura. Portanto, as minhas saídas vão ser as seguintes. Ora, o perímetro é 2 vezes a soma entre a base e a altura. Olha aqui o perímetro aqui, então. Eu estou calculando o perímetro. Só para eu entender como é que está acontecendo a brincadeira. Ó. O perímetro, então, é 2 multiplicado pela soma da base, que é 10, mais a altura, que é 2. Resultado disso aqui, nesse caso, para esse caso de teste 1 aqui, o perímetro vai valer 24. Será que está certo? Parece que sim. E a área? A área é a base vezes a altura. Então, calcula a base vezes a altura aqui e dá uma área igual a 20. Pronto, testei o primeiro caso. Vou para o segundo caso. Imagine que nesse segundo caso, o usuário agora digitou 6 e 8. E aí eu calculei o perímetro, que é de novo a mesma coisa. 2 vezes 6 mais 8 me deu 28. A área é a base vezes a altura. Deu 48. Ótimo. Fiz 2 testes para eu ver. Olha, o que eu tenho que fazer no meu algoritmo, basicamente, então? Eu tenho que pedir os números de entrada, fazer esses cálculos aqui, esses 2 cálculos, o cálculo do perímetro e o cálculo da área. Para cada caso eu vou ter que fazer esse cálculo, não tem jeito. Para cada caso eu vou ter que pedir os dados de entrada, não tem jeito. E para cada caso, depois de ter feito os cálculos com base nos dados de entrada, eu vou ter um resultado respectivo. Tá? Então, rascunhei exemplos. Agora eu vou esboçar essa resolução, descrevendo isso por meio de uma linguagem natural. Então, olha só. A gente vai descrever isso aqui da seguinte forma. Primeira coisa que eu vou fazer, eu vou solicitar ao usuário que informe base e altura. Maravilha. 2, se eu tenho a base e a altura, eu vou pegar essas bases e altura e vou armazenar em 2 variáveis distintas. Vou pegar a base e vou salvar numa variável, vou pegar a altura e vou salvar numa outra variável. Tá? E aí eu calculo a área e o perímetro, olha só, eu calculo a área e o perímetro e armazeno os resultados em 2 variáveis distintas também. E por fim eu exibo esse resultado. Pronto, está feito o meu algoritmo em linguagem natural. Talvez não seja tão direto e reto como eu estou mostrando para ti, mas pensando bem, rascunhando bem, analisando, escreve, apaga, testa valor, não testa valor, lê o enunciado, sublinha, você vai conseguir escrever um texto que resolva o seu problema. E aí, olhando para esse texto, a gente sai com o pseudocódigo em si. Então, olhando lá para a minha linguagem natural, para o meu algoritmo escrito em linguagem natural, em linguagem de descrição narrativa, o que eu posso fazer? Eu posso ir traduzindo isso para o pseudocódigo. Bom, eu sei que todo algoritmo ele tem um nome, então eu deixo ele com o seu respectivo nome aqui. Lá antes eu tinha dito que eu vou ter que ter variáveis distintas para ler os dados de entrada e variáveis distintas para salvar os dados de saída. Então eu criei uma variável base, uma outra variável altura, uma variável A, que vai salvar a área do meu retângulo e a variável P que vai salvar o perímetro do meu retângulo. Tá? Então pronto. Seguindo a minha descrição narrativa que eu acabei de descrever ali, ó, eu tinha que pedir para o usuário inserir esses valores e salvar esses valores, olha só, em variáveis distintas. Então eu escrevo na tela para que o usuário insira a base e eu leio essa base. Depois eu escrevo na tela para que o usuário insira a altura e eu leio essa altura. Feito isso, eu vou fazer o quê? Eu vou fazer os cálculos como manda lá o item 3 da nossa linguagem, da nossa descrição narrativa. Então no item 3, eu calculava a área com base na fórmula que eu já conheço. Então a área é a base vezes a altura, maravilha. E eu calculo o perímetro também com a fórmula que eu já conheço, que é 2 vezes a base mais a altura. Maravilha? E por fim, eu vou para o item 4 da minha descrição narrativa lá e eu exibo os resultados na tela. Então eu escrevo, olha só, a área é tal. E eu escrevo, o perímetro é tal. Olha, professor, parece legal, parece interessante, parece bonito, parece que funciona, né? Fiz em pseudocódigo, podia ter feito em linguagem de programação direta, podia ter feito em fluxograma. Mas como que eu sei que esse trem está funcionando? Então eu vou executar os casos de teste que eu executei lá no passo 3. Só que agora eu vou executar fazendo um
teste de mesa. Então não adianta só escrever o algoritmo se você não testar. Se você não testar, você não tem certeza, ou tem menos certeza, de que ele vai funcionar. Então como que você sabe que o algoritmo está funcionando? Fazendo o teste de mesa. E o que é o tal do teste de mesa? Ele é o seguinte, é executar o seu algoritmo como se você fosse a própria máquina. Você vai olhar o algoritmo e vai se passar por máquina quando for preciso, interpretando as instruções e executando elas como a máquina faria em uma situação real. Então você vai supor valores de entrada, caso a máquina peça para o usuário inserir dados, você vai inserir esses dados como se você fosse o usuário. Aí você vai olhar para cada linha de código e vai executar aquela linha de código, pensando em estratégias alternativas. Ah, será que eu não posso fazer isso aqui diferente? Será que isso aqui está certo? Será que não está? Em caso de falhas, né? E você vai fazer o quê? Você vai analisar os valores resultantes de acordo com os seus casos de teste para ver se o algoritmo, com base nos seus dados de entrada, produziu um resultado fidedigno, um resultado interessante. E caso necessário, se você não tiver chegado lá ainda, modifica o algoritmo, testa de novo. Se for preciso, modifica de novo, testa de novo, modifica e testa, fazendo otimizações sucessivas para que você tenha certeza de que seu algoritmo chega no resultado. Belezinha? Então, olha só, vamos fazer mais um teste de mesa. A gente já fez teste de mesa nas aulas anteriores, mas aqui a gente vai fazer agora o teste de mesa para o cálculo do perímetro de um retângulo, da área do perímetro desse retângulo, que é esse exemplo que nós estamos tratando nessa aula. Então vamos lá, ó, o algoritmo já está aí, prontinho, a gente já viu ele. Vamos fazer o teste de mesa então. Bom, a máquina executaria linha a linha. Ela viria aqui e simplesmente iria ver que o nome do algoritmo é área perímetro retângulo. Muito bem, sem problemas. Aí a máquina vem aqui e ela encontra a variável var não, né? A palavra reservada var. A palavra reservada var significa que a partir dali serão declaradas variáveis. E a máquina encontra então as variáveis base, altura, A e P, todas elas do tipo real. O que a máquina faz? Ó, ela deixa alocadinho em memória esses espaços para a gente poder trabalhar no nosso algoritmo, beleza? E aí já fica também com um espacinho para imprimir o que vai aparecer na tela. Então a máquina segue o seu fluxo. Vai para o início do algoritmo. E aí a máquina encontra essa instrução aqui, ó, escreval. O que o escreval faz? Ele escreve o que está dentro dos parênteses e depois pula uma linha. Então vai aparecer na tela para o usuário o seguinte, ó. Insira a base. Insira a base, 2 pontos. Beleza, aí a máquina vem para essa instrução, leia e fica esperando que o usuário tecle alguma coisa e dê Enter para salvar esse dado dentro da variável base. Digamos que o usuário vai lá e insere o valor 10, como era o nosso primeiro caso de teste lá, 10. Depois a máquina vai para a próxima linha, escreval, insira a altura. Então vai aparecer essa mensagem na tela para o usuário, olha lá, insira, vai aparecer na tela exatamente isso, ó, insira a base. Ops, aqui é a altura, né? Insira a altura. Deixa eu apagar ali. Insira a altura. Ops, peguei a barra de novo. Aí, insira a altura. Pronto, maravilha. E aí a máquina vai e lê a altura. Digamos que o usuário foi lá e inseriu o valor 2. Então, na memória, a altura vale 2, como é o primeiro caso de teste que a gente fez lá. E aí a máquina passa para a próxima linha e vai calcular a área. A área é a base vezes a altura. Quanto vale a base? A base vale 10. E a altura? A altura vale 2. Portanto, a área vale 10 vezes 2, 20. Aqui eu tenho um operando de atribuição. Vou para a próxima linha. Agora o perímetro é 2 vezes base mais altura. Base vale 10. Altura vale 2. 10 mais 2, 12. 12 vezes 2 me dá 24. Variável P lá, na verdade eu até deixei mais do que precisava aqui, né? Mas a variável P lá em memória, ela fica valendo 24, que é 2 vezes 12. E aí a máquina vai para a próxima instrução. E ela vai imprimir então aqui agora o que está entre parênteses, o que está entre aspas duplas, vai imprimir isso de maneira literal. Então ela vai imprimir assim, ó, área. Nossa, Prieto, está escrevendo bem. Arari. Ai, minha gente, me perdoem. Olha só, ela vai escrever assim na tela, ó, área
área, que é justamente o que está entre aspas duplas. E aí ela vai imprimir o conteúdo da variável A em memória, que vale 20. Então, a área é 20. Vai aparecer isso na tela para o usuário. E aí a máquina vai para a próxima linha. E aí, finalmente, ela escreve na tela perímetro. Ups, faltou um Ezinho aqui. Perímetro. Perímetro. E aí ela imprime o conteúdo da variável P em memória, que vale 24. E aí a máquina finaliza o algoritmo. Então o usuário inseriu as bases 10 e 2 e recebeu como resultado, olha só, área igual a 20, perímetro igual a 24. E isso está certo, correto? A gente sabe que o cálculo é exatamente esse. Portanto, fiz o teste de mesa, garanti que as coisas estão funcionando como eu queria e pronto, posso partir para os meus próximos algoritmos. Então, resumindo, vou ler o enunciado muito bem lido, vou identificar entradas, vou identificar saídas, vou fazer um rascunho chutando valores de entrada e tentando achar os valores de saída por meio de um passo a passo rascunhado. Depois eu vou olhar para esses rascunhos que eu fiz, vou escrever um texto narrativo e aí, com base no texto narrativo, eu formalizo isso por meio de pseudocódigo. Belezinha, minha gente? Espero que tenham gostado mais uma vez. E mais uma vez eu faço o convite para que deixem o like no nosso vídeo aqui, para que nos sigam no canal e também conheçam aí na descrição do vídeo os nossos materiais escritos com exercícios resolvidos e também com o material resumido para você estudar de maneira mais otimizada. Beleza? Um grande abraço e até mais!